No último discurso que o senador Luiz Henrique fez aqui nessa tribuna, ele disse: a política é como uma rosa, mas como uma rosa também tem seus espinhos. O senador Luiz Henrique era um homem muito culto, um senador de fina estirpe, um político de dar gosto de escutar. Tinha conteúdo, já indo para os seus 80 anos, mas era um compulsivo leitor. E ele, no seu último discurso, fez esse pronunciamento, fez essa fala dizendo sobre essa questão da política, às vezes, trazer infortúnios, trazer dissabores. E ele dizia isso porque ele fora rolado numa questão que não tinha nada a ver com ele e seu nome foi parar nas páginas dos jornais e abriram-se inquérito no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, sem que ele tivesse relação nenhuma com os fatos ali apresentados. Pois bem, senador Dario Berger, e essa história Vossa Excelência conhece muito bem porque é conterrâneo do senador, do saudoso senador Luiz Henrique. Até hoje ninguém fez nenhuma retratação, nem o Ministério Público, nem ninguém, por terem cometido aquele terrível erro com o senador Luiz Henrique. Mas por vezes também, senador, e hoje é dia do repórter, a quem aproveito para parabenizá-los a todos, mas às vezes também o repórter, ele tem um poder devastador. O mesmo poder que cria lendas, que cria personalidades, por vezes destrói vidas. E nesse dia do repórter, quero conclamar a todos os repórteres para cada vez que for escrever, pensar no que está. Porque às vezes 2, 3 linhas acaba com a vida inteira. Digo isso, senador, porque eu estava essa semana representando aqui o Senado Federal na Assembleia Geral da ONU e olhando as notícias brasileiras, vi algumas notícias sobre o senador Wilder Moraes, nosso colega aqui da casa. Para quem não sabe, eu vejo que o senador Wilder, mas várias notas depreciativas dele por fato dele ser um multimilionário. Talvez as pessoas não conheçam a história, mas o senador Wilder é um rapaz que ele nasceu na roça, filho de vaqueiro, quase não escapa, teve uma grave doença na infância, foi taxista, montou uma escola de datilografia com 3 máquinas de escrever, conseguiu estudar, passou no vestibular na PUC, foi ser engenheiro e com alguns colegas de faculdade montou uma construtora. Antes trabalhou em construção também e se tornou um dos grandes milionários desse país, trabalhando, sem nunca pegar uma obra pública. Então não há de se falar, olha, ele enriqueceu com dinheiro público. Não, enriqueceu trabalhando. Um goiano que representa realmente a fibra daquele povo ali. Multimilionário hoje. Ele continua com a mesma simplicidade. Pude ver isso, ele construiu aqui no lago praticamente uma casa. Poderia ter comprado um iate, mas não, ele construiu uma casa sobre a água e faz questão de fazer, cozinha muito bem e de vez em quando convida alguns senadores para ir ao seu barco. Inclusive eu e minha esposa e meus filhos sempre vamos lá, junto com o senador Petecão, um ambiente familiar, uma pessoa que sempre está do lado da sua mãe. Incrível, uma coisa que eu admiro nele é o carinho com que ele trata a mãe. Mantém as raízes, mantém a essência de quando era uma pessoa sem posse. Mas cada vez que falam sobre esse barco dele, tentam criar uma lenda de que já apelidaram o barco dele até de Love Boat. Diz que é o barco do amor. Eu estou dizendo isso aqui, parece um assunto menor, mas é bom que se diga, porque a honra da pessoa não tem preço, senador Dario Berger. Isso vai rotulando as pessoas e depois é usado em campanhas políticas contra a pessoa. Então, eu digo que, e fui criticado lá em Mato Grosso por ter ido participar de um jantar no barco do senador Wilder. Eu digo e repito, fui com muita honra, se ele me convidar, irei outra vez,
porque é uma pessoa da mais alta honradez, uma pessoa de família, e além disso que minha esposa adora a mãe dele, que é uma pessoa extraordinária. Sem falar no bom gosto musical. Eu que sou mato-grossense, ele gosta de música sertaneja. Mas a semana passada, senador Dario Berger, como é de costume, toda vez que é chamado um ministro, que é indicado um ministro para STF, eles conversam com cada senador. Foi assim com o ministro Luiz Fachin, foi assim com todos. Conversa com os senadores. Alguns senadores iam viajar. Então, eu, por exemplo, ia para a Assembleia Geral da ONU e o senador Hilder resolveu fazer um jantar e convidar o ministro Alexandre de Moraes para que conversasse com os senadores. Houve uma conversa para lá de formal, um jantar onde mais se conversou do que se jantou. E o ministro ficou por pouco tempo e foi embora. Me liga um repórter dizendo se eu tinha participado. Falei, participei. Não fiz nada escondido e não vejo demérito algum em que um senador possa ouvir um ministro. Se um senador da República, ele está com um grau de desconfiança tão grande que não possa se reunir com o ministro que já possa aparecer, ele não pode nem estar aqui. Isso não que significa que quem jantou com o ministro, senador Dario Berger, vá votar no ministro. O voto é secreto e cada um vai ter sua convicção a partir da sabatina que vai haver. Bem, de lá para cá, o ministro já se reuniu, se eu não me engano, ontem com a bancada do PMDB e não vi nenhuma nota desabonadora. Já reuniu-se com outros, mas eu vi que tentaram dar conotação de que teria sido... Eu vi um folhetim, que não vou citar o nome porque não merece, dizendo que foi uma noitada, que foi uma balada. Então, por vezes, a maldade das pessoas na hora de escrever, no intuito de ganhar mais leitores, acabam denegrindo a imagem das pessoas. E eu queria fazer esse pronunciamento, não para me defender, que não tenho de que me defender. Fui, conversei com o ministro e conversaria de novo. E nessa discussão, se ele vai ser ou não vai ser, será o voto dos senadores aqui no plenário que dirá. As condições ele preenche. Notório saber jurídico e conduta ilibada me parece que estão sobejamente satisfeitas. Aliás, para quem não sabe, o ministro do Supremo Tribunal Federal não precisa nem ter curso de direito. Não precisa ter diploma de direito. Nós já tivemos ministros que foram médicos. Basta que tenha notório saber jurídico. Pois bem, no meu entender, essas condições o ministro reúne. Então, pode não gostar dele ou dizer não pode ser por isso ou por aquilo. Pode haver críticas. Agora, em nada o desabona até agora a sua conduta. Mas eu vi que tentaram atingir o ministro tentando desconstruir a pessoa do senador Hilder. Um senador extremamente trabalhador, não é de fazer muita fala na tribuna, mas é um senador que contribui muito para o Brasil quando se trata das questões econômicas, quando se trata da questão da geopolítica brasileira, porque entende. É um senador que conhece o mundo inteiro e um senador que se preocupa, até porque é empresário, se preocupa com a economia do país. Mas eu tinha que fazer esse depoimento aqui, senador Dario Berger, por medida de justiça, em respeito à mãe do senador Hilder, que é uma pessoa humilde, e eu tenho certeza que se o repórter tivesse a oportunidade, os que escreveram essas críticas, tivessem a oportunidade de comparecer ali na casa do senador Hilder, eu digo casa porque geralmente ele dorme mais lá do que no apartamento dele, veria que não é um ambiente de festas. O senador empresta o barco. Sim, eu mesmo, como minha família veio do Mato Grosso, certa feita, ele me emprestou o barco, fiquei o dia inteiro ali, porque é praticamente uma cozinha. O barco dele é só uma cozinha, uma mesa e a cozinha. Aliás, ele cozinha muito bem, faz a boa mesa ali. Então, essas explicações são necessárias porque muita gente leu e acaba ficando com essa
essa pseudo-verdade, e eu tinha que fazer essas explicações aqui em respeito à amizade que tenho pelo senador Hilder, em respeito à sua mãe e própria sua imagem, que eu acho que foi, com certeza foi injustamente tratada. E aí disse que um deputado teria dito que a casa de fulano, não sei quem, um outro deputado, parece uma igreja perto do bar. Eu digo que isso é despeita, porque o senador Hilder convida poucos para ir ali. Ele é um homem de poucos amigos. Não é que de poucos amigos, ele leva lá a sua turma e não é de muita... justamente não é de muita festa. É um sujeito quieto, fica no canto dele, bem jeito goiano que parece com jeito mineiro. Mas, dito isso, senador, eram essas explicações, porque eu penso que aqui no Brasil, às vezes as pessoas são criticadas não por ter feito alguma coisa. Me parece que tem-se alguma coisa contra quem tem algum dinheiro. Eu vim de uma família pobre, mas meu pai não ensinou a odiar as pessoas que têm dinheiro. Aliás, me ensinou a admirar a luta daqueles que conseguem galgar a vida. E eu admiro a luta e a história do senador Hilder. E mais, nós precisamos, para gerar emprego nesse país, nós precisamos que o Brasil tenha muitos Hilders Morais. Que o Brasil tenha muitas pessoas empregando nesse país. Então, nessa linha, senador, eu vejo que tem muita gente que implica com o senador Hilder porque ele anda de helicóptero. Olha, ele lutou por isso, ele merece andar num helicóptero. Porque ele tem um jatinho, ele merece andar num jatinho. A área da construção é a que mais emprega. O Hotel Nacional no Rio de Janeiro, estava lá as moscas, um grande projeto do Oscar Niemeyer, parado há décadas. Ele foi lá, viu aquilo lá e reconstruiu. O empresário brasileiro está lá, um hotel hoje, padrão 5 estrelas, padrão internacional, e os brasileiros podem ver aquela obra monumental de Oscar Niemeyer revivida. Então, esse é o perfil do Hilder Morais, e eu não sei por que tentam desconstruir essa imagem de um grande brasileiro, de um grande goiano. Há pouco tempo, ele chegou numa reunião, no helicóptero dele, escreveram Hilder, fazendo um trocadilho com o nome dele. Então, lá no Mato Grosso, por exemplo, nós temos o Blairo Maggi, que é um multimilionário, da mesma forma que o Hilder. Nós temos orgulho do Blairo Maggi, temos orgulho do grande ministro que é. Lá no Mato Grosso, nós estamos de braços abertos para receber grandes empresários, receber quem quer investir no nosso Estado. Eu penso que esse é o tratamento que a gente tem que dar aos grandes brasileiros que geram emprego nesse país. Encerrando esse tema, senador Dario Berg, e já baixando para o final, só queria falar sobre a fala da senadora Gleisi Hoffmann agora há pouco, que ela disse que todos os anos teve superávit primário. É verdade. Agora, é verdade também que a presidente foi cassada, sabe por quê? Porque os balanços eram maquiados. A empresa Aero nos Estados Unidos, aquela da energia, todos os anos tinha superávit nos seus balanços. Depois descobriram que era um furado. A presidente foi cassada porque maquiava e tinha um rombo monumental nas contas. Eu vejo indignação aqui, indignação agora da senadora, dizendo que é pelos pobres que esse governo está acabando com os pobres. Não. Os pobres que estão desempregados foi do governo deles. O projeto Minha Casa Minha Vida, senador, as empresas que pegaram, quebraram todas, porque não recebia. Então, dar bom dia, ajudar os pobres com chapéu alheio é muito fácil, Se mostrar indignação aqui, nessa tribuna, a respeito, dizendo que os pobres estão arrebentados, é uma coisa. Mas quando estava no governo, ninguém conseguia conversar com essa gente. Aliás, conseguia. Marcelo Odebrecht, os players nacionais, os campeões, fizeram o pior tipo de capitalismo que tem no mundo, que é o capitalismo de Estado. Sabe que capitalismo é esse? É aquele que eu chamo minha patota, distribuo as obras para cada um, e o resto que se lasque. No meu estado, as plantas frigoríficas acabaram todas. Sabe por quê? Porque esse capitalismo de Estado financiou. O BNDES financiou o JBS, que comprou todas as plantas frigoríficas. Comprou e fechou.
Esse é o tipo de economia que foi feita. Agora, lógico, na velha... É a ética petista e o espírito capitalista deles. Faz o quê? Esqueça tudo que fez de errado, jogue para o outro e joga a bomba. Agora ninguém presta e tudo que fez de bom nesse país foi o Partido dos Trabalhadores. Tinha que fazer essa ressalva aqui, porque não dá para ouvir calado que tudo era bom no passado e agora essa coitada que foi retirada da presidência da República era um inocente. Não era. Ah, estão entregando para o capital estrangeiro a Petrobras. A Petrobras foi... Gente, não vou usar o termo aqui. Petrobras foi tomada de assalto. Eu não gosto de ficar apontando o dedo, mas como é que tem coragem de falar da Petrobras aqui? Os aposentados, como é que tem coragem de falar dos aposentados? Quando os fundos de pensão foram todos tungados. Então, não vou nem continuar nesse assunto para não estragar o final de semana dos brasileiros que estão aqui, porque todo mundo já sabe dessa cantilena, mas a gente tem que relembrar, senão essas mentiras acabam virando verdades. Muito obrigado, senhor presidente.